Papo Rural. Oferecimento Plantio Jumil, a primeira concessionária Jumil do Brasil. Muito bem, continuando o nosso AgroSucesso nesta manhã, nós vamos falar dos impactos da reforma tributária no agronegócio e aos produtores rurais. Assunto de hoje com a advogada tributarista doutora Alexandra Franco de Campos. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, esclarecendo sobre as mudanças que estão por vir, né? Doutora, para quem ainda não a conhece, fique à vontade para se apresentar aos nossos produtores rurais. Bom dia, eu sou advogada tributarista, eu tenho 5 pós-graduações na área e um mestrado em Direito Tributário e eu atuo nessa área já há 20 anos, então tudo que existe em Direito Tributário eu conheço. Excelente. Então a gente está bem amparado nessa manhã para a gente fazer essa entrevista de um assunto muito atual, porque ultimamente a reforma tributária, sem dúvida, é um dos assuntos mais comentados e principalmente pelo produtor rural, né? E muitos produtores, né, doutor, às vezes não estão bem amparados. Daí surgem muitas dúvidas, outros talvez não estão nem se atentando, né, às mudanças que podem surgir. Mas quais são os principais pontos da reforma que afetam o agronegócio e também os produtores rurais? Olha, eu agradeço a oportunidade porque o que o senhor falou é muito pertinente. As pessoas não estão se dando conta do que está sendo aprovado. Esse é um ponto definitivo que a gente tem percebido, inclusive nem sequer os deputados entenderam o que aprovaram. Assim, no meio jurídico dos tributaristas, existe um pânico coletivo, porque existem algumas autorizações que podem causar assim, muito prejuízo para os contribuintes, né? Na questão do agronegócio, por exemplo, você tem a aprovação no artigo 20 de um novo imposto, porque inicialmente a gente teria assim, né? Uma proposta de simplificação. Então, seriam 5 impostos que seriam reduzidos a 2 impostos, né? O IBS e a CBS. O IBS substituindo o Imposto sobre Serviços e o ICMS. E você teria também a CBS, que substituiria o COFINS e o PIS. Ocorre que essa simplificação, ela está se dando de uma maneira muito complicada na medida em que a alíquota ela vai ser uma alíquota única. Não vai haver distinção entre atividades, entre produtos, entre regiões. E também não vai existir nenhum incentivo fiscal mais, nenhum benefício fiscal. Então, o agronegócio, ele é extremamente dependente de benefícios fiscais. Você tem benefícios fiscais para compra de insumos, para compra de fertilizantes, para compra de pesticidas, para compra do biodiesel, para compra de gasolina. Você tem incentivo fiscal de redução de base de cálculo. Você tem incentivo fiscal de crédito presumido na venda de maquinários agrícolas. Você tem crédito presumido na compra e venda de equipamentos para o ativo fixo e ativo imobilizado. Você tem os incentivos decorrentes da exportação. Você tem diferimento, você tem a substituição tributária antecipada, você tem a substituição tributária postergada. Então, assim, você tem uma série de benefícios. E a reforma tributária, ela vai cortar todos esses benefícios. E aí, qual que é a proposta? A bancada ruralista, ela conseguiu o benefício, né, de 60% de desconto sobre o valor, né, desses insumos, né, agropecuários. Só que assim, a alíquota prevista do ICMS, que vai ser substituído pela IBS, é de 25%. Então, o que isso sugere? Que a gente tem uma alíquota de 12% e ela vai para 25%. Então, se você aplica o desconto de 60% em cima de 25%, você bate praticamente na alíquota que a gente tem hoje, é uma alíquota cheia. Uma alíquota cheia que não consentirá com a outorga de benefício fiscal.
Isso é muito grave para o produtor rural, porque eu acho que assim, olha, o tributário, ele é uma matéria, como eu posso dizer, uma área do direito que ele envolve muita contabilidade. Envolve, gente, ponta do lápis. Você tem que fazer as contas de todos os produtos, todos os insumos, todos os serviços, tudo que vai entrar no seu custo. E esse custo ele vai ser majorado, porque assim, o imposto sobre serviços, por exemplo, ele sobe de uma alíquota média de 3% para 25%. E aí você fala assim, mas acontece que está previsto que para famílias até com produção de... com venda de 3,5 milhões a 4,5 milhões, você vai ter um regime diferenciado. Mas isso é economia básica, é familiar. Você não tem assim um pequeno produtor que fature algo em torno de só 3,5 milhões no ano. E aí, assim, você também tem uma série de complexidades quando você imagina que todo esse cálculo, tudo que está sendo feito, ele não está sendo debatido de uma forma competente, de uma forma, como eu mencionei, com a ponta do lápis, fazendo a conta de se isso vai ficar mais caro, se isso vai ficar mais barato. Porque se você vende, se a reforma tributária está vendendo para você, produtor rural, tudo pela metade do dobro, como a Black Friday, isso vai encarecer seu custo. Isso tem que ser dito, tem que ser falado com o seu deputado, com o seu senador, para que a gente realmente consiga chegar num valor que não vá prejudicar a concorrência dos nossos produtos e tampouco que torne o produto brasileiro até inviável para exportação. Né? A gente tem que ter essa preocupação com o custo, porque a gente tem um país que está com déficit fiscal, então, assim, são profissionais envolvidos que estão realmente comprometidos com a ideia de zerar esse déficit. Mas, assim, até quanto a sociedade ela consegue pagar de impostos? A gente tem que fazer essa conta, porque a gente tem uma concorrência internacional muito acirrada. A gente tem produtores rurais partindo para outros países, explorando Paraguai, explorando países que não têm essa perspectiva de aumento de impostos. Então, assim, o que a gente está vendo da reforma tributária é algo bastante preocupante. Inclusive, para o estado de Goiás, existe a previsão no artigo 20 da PEC da criação de um novo imposto, que seria um imposto como se fosse um adicional de ICMS, né, que já existe, que é o Fundeinfra, que ele vai ser, digamos assim, constitucionalizado. Porque o Fundeinfra que está sendo cobrado hoje da agroindústria aqui em Goiás, como está sendo cobrado em Mato Grosso, em alguns estados, ele tem muitos aspectos de inconstitucionalidade. Essa inconstitucionalidade, inclusive, está sendo já pauta de recursos ao STF. Eu acredito que o STF, se o julgamento for totalmente calcado nos princípios constitucionais, eu acredito que esse Fundeinfra ele não se sustenta, porque a gente tem algumas ilegalidades muito robustas ali, né? Porque é uma contribuição que ela é opcional, mas se você não faz, você fica sem o direito de exportar, do crédito da exportação, você fica sem o direito ao diferimento, você fica sem o direito aos benefícios fiscais do Estado. Então, isso não é uma escolha, isso não é... Ninguém pode escolher não pagar o Fundeinfra, né? Então, existe esse novo imposto criado para a área rural, que vai ser constitucionalizado, né, via PEC. E, além do mais, você tem o imposto seletivo, né? O imposto seletivo, que existe um receio de que qualquer atividade que venha apresentar qualquer risco, qualquer dano para o meio ambiente, para a natureza, né, a saúde, ele vai ser objeto desse novo imposto seletivo. Então, assim, são muitas coisas, a gente deu só assim, uma ideia para os senhores, mas, assim, o agro, ele possivelmente ele vai ter que se reorganizar e sentar para fazer as contas, porque as mudanças são muito grandes. Impactos da reforma tributária no agronegócio e aos produtores rurais é o nosso assunto de hoje aqui no programa.
Doutora, diante de todos esses assuntos, todos esses pontos que a senhora apresentou aqui, tem alguma coisa de positivo nessa reforma tributária ou não? Olha, tem coisas positivas sim. A primeira delas é a simplificação, né, que realmente são 5 impostos e você vai reduzir para 3, né, que seria o IBS, a CBS e o imposto seletivo, caso ele venha incidir, né? Mas tem alguma pegadinha ou não? Tem sempre pegadinha. O imposto seletivo a gente não sabe sobre o que ele vai incidir, sobre quem ele vai incidir, porque não existe a descrição do núcleo de tributação nessa reforma. Então, vai ficar tudo muito ao critério da legislação complementar. Em relação ao IPVA, você sabe, o agro conseguiu uma vantagem, né, que os maquinários, tratores, aeronaves que são usadas no agro não serão tributadas, né, isso é um ponto positivo. Mas, em compensação, em relação ao ITCMD, a gente que trabalha com isso, a gente já percebe que a conta vai ficar mais cara, muito mais cara. Por quê? Porque hoje, Goiás tem uma alíquota realmente progressiva, né? Você começa pagando 4% e você chega a 8%, a depender do montante que será transmitido. ITCMD é o imposto que você paga para fazer inventário, tá? O ITCMD, causa mortes e doação. Aí, assim, Goiás já tem uma das alíquotas mais caras do país, porque, assim, São Paulo, por exemplo, é 4%. Então, tem muita gente que vai para São Paulo, às vezes, assim, já tem domicílio em São Paulo, aproveita e faz inventário por lá. Com a reforma tributária, isso não vai ser mais possível. Você vai ter que fazer um inventário onde você efetivamente é domiciliado. E a alíquota vai ser progressiva mesmo. Inclusive, tem um projeto no Senado, que é o projeto número 57 de 2019, que eleva essa alíquota até 16%. Então, assim, eu recomendo que os produtores rurais, pessoas que queiram deixar bens para os seus herdeiros, se organizem para fazer um planejamento sucessório. Por quê? Porque a chance que tem de ficar mais caro a partir da reforma tributária, que se aprovada já vai viger para 2024, é muito grande. Você pode, eu acho que o Brasil está tentando copiar alguns países muito desenvolvidos, né, que têm alíquotas superlativas em matéria de ITCMD. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem alíquotas de até 33%. Então, assim, se você aprovar uma alíquota de 16%, aqui em 4 gerações, possivelmente, a herança já acabou. Nossa, essa é uma informação muito importante. Por isso que o produtor rural tem que estar bem assessorado, né? Não dá mais para ele poder fazer as coisas confiando naquele caderninho, né, que ele sempre tem ali, que ele vai fazendo as anotações e tudo. Hoje tem que estar bem assessorado, né, doutora? Seja na parte jurídica, por exemplo, tributária ou, enfim, um grupo jurídico, né, para assessorá-lo, e em outras áreas também, né? Porque tentar fazer tudo sozinho, sempre alguma coisa vai passar despercebido. Olha, leva vantagem que se antecipa. Porque, assim, assim como tudo na vida, quem se organizar hoje, quem procurar um profissional hoje, quem estudar melhor o que vai acontecer, vai levar vantagem. Porque depois, possivelmente, não vai sobrar muita coisa para se movimentar. Então, antes da entrada dessa legislação em vigor, você consegue fazer muita coisa. Após a entrada da legislação em vigor, a limitação vai ser muito grande. E qual é a previsão para isso entrar em vigor? Olha, a questão do ITCMD, a previsão é para entrar em vigor em 2024. O restante, ele tem uma previsão de, por exemplo, os benefícios, todos os benefícios fiscais, regimes especiais, eles vão ter uma vigência respeitada até 2032. A partir de 2029, eles já começam a ser minguados, né, minorados. Eles vão ser respeitados até essa data. E a reforma tributária, ela tem um prazo de estar completamente instalada até 2033. Ela vai começar em 2026, né, a previsão, e completada absolutamente já com as alíquotas plenas até 2033. Excelente.
Bom, vai ter alguma diferenciação com relação ao volume de produção para o produtor pessoa física e o produtor pessoa jurídica? Olha, é uma bandeira, né, do agro pleitear que economias familiares que faturam até 4 milhões, acho 4 milhões e 800 mil reais, possam ter um regime diferenciado. Especialmente porque o produtor rural hoje ele tem um regime diferenciado, né? Ele consegue, por exemplo, aplicar numa base de cálculo já reduzida e ainda ele consegue se creditar de todas as despesas incorridas através de uma conta unilateral que ele faz, né? Então já é um benefício ele poder deduzir todas as despesas. O agro, né? Eu acho que a representação do agro ela pretende a manutenção desse benefício. Mas, como eu mencionei, 4 milhões e 800 acaba atingindo uma parcela muito pequena porque é 4 milhões e 800 de faturamento. Então, assim, só o que você gasta com mão de obra, o que você gasta com insumos, o que você gasta, tudo isso entra na composição do faturamento. O que acaba deixando uma margem muito pequena de famílias que vão ser atendidas por essa alíquota especial. A questão da criação de uma cesta básica nacional, como é que vai funcionar a criação dessa nova cesta básica? Quais serão os critérios para compor essa cesta básica? Olha, essa cesta básica, os itens da cesta básica nacional, eles serão taxados alíquota zero, né? É essa a perspectiva. Porque realmente, se você, no final das contas, quem acaba arcando com o imposto é o consumidor final. Né? Sou eu, você, todo mundo acaba pagando o imposto no final da conta. Então, assim, quando a gente ouvir falar, alguém falar para você, olha, quem vai pagar a conta disso é o empresário, você não acredita, porque quem paga a conta no final de tudo é o consumidor, que somos nós. Então, você desonerar essa cesta básica do pagamento do imposto é algo extremamente produtivo e extremamente justo em matéria de capacidade econômica. Porque quem consome óleo de soja, quem consome arroz, feijão, café, itens da cesta básica, geralmente é uma grande base da população, né? E os produtos luxuosos, né, com mais requintados, serão tributados com outras alíquotas. Mas o que vai compor a cesta básica será definido ainda por lei complementar. Quando a gente fala de lei complementar, isso também é um risco? Eu acho que assim, às vezes eu enxergo muita coisa que acontece na política como uma série de televisão. Porque assim, você tem os capítulos iniciais, a gente está só nos capítulos iniciais, que é essa PEC. Porque cada item dessa proposta, né, de emenda complementar, ela vai ser depois normatizada especificamente pelas casas, né, legislativas, pelo Congresso e pelo Senado. Então, assim, tem muita coisa por vir ainda. Que é isso, né? É como se você tivesse uma entrada, uma introdução, e depois você vai ter realmente as cores. É exatamente o delineamento do que vai ser, de como vai ficar a cara dessa reforma. Doutora, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas antes eu não posso deixar de perguntar. Diante dessa reforma tributária, mais a questão agora do marco temporal, depois a gente pode marcar uma outra entrevista até sobre esse assunto, né? Nós podemos ter aí uma evasão de produtores rurais do Brasil? Olha, essa buscando é uma questão que já está acontecendo, né? Infelizmente, né? A gente tem acompanhado, inclusive eu tenho clientes que já estão até antecipadamente se aproveitando da lei Maquila, né? Porque o Paraguai, por exemplo, ele já estabeleceu uma normativa de praticamente tributação zero. Zero tributação, contanto que você contrate um número de mão de obra paraguaia. Então, assim, isso, inclusive, constou do meu mestrado, algo que é muito... Eu acho que, assim, os políticos têm que prestar atenção nisso. Hoje, o capital, o investimento, o dinheiro, ele não tem raiz. Ele está aqui, porque ele já esteve na Venezuela, ele já esteve em muitos lugares. As coisas ficam ruins, o que acontece? Esse capital, ele se liquida e ele se evade.
né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Existe uma guerra fiscal global, né? Existem paraísos fiscais, existem países com baixa tributação, você tem players mundiais entrando no jogo de investimentos, né? Querendo atrair muitas empresas, até assim, eu acho interessante que lugares onde nunca se produziu, como, por exemplo, Arábia Saudita, eles se propondo a muitas coisas, os investimentos lá são taxados com taxa 0% de imposto de renda. Então, assim, essa desmobilização do capital, ela é uma realidade hoje. O capital, ele se movimenta. Ele vai para onde está melhor. Isso é uma realidade. Então, assim, uma mente inteligente, ela entende esse contexto mundial e ela, o que ela faz? Ela retém o investimento, ela propicia um mercado com melhor concorrência para que esse investidor continue no país. Excelente. Bom, foi uma entrevista muito boa mesmo. Acredito que tem muita coisa que a gente discutiu aqui nesse tempo que vai ganhar o mundo. Eu acredito que tem muita coisa que nós discutimos aqui que vai para fora do país. Essa entrevista realmente foi surpreendente, com um conteúdo muito importante para o nosso produtor rural e também para deixar muitos políticos atentos, né, às decisões que estão sendo tomadas. Doutora, eu quero agradecer a presença da senhora aqui. Foi uma honra, um privilégio tê-la conosco nesta manhã e espero que a senhora volte mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição dos telespectadores. Eu sou uma advogada de Campinas, eu vou deixar no link para vocês o meu contato e qualquer dúvida nós estaremos à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Papo Rural. Oferecimento Plantio Jumil, a primeira concessionária Jumil do Brasil.